Boa noite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos... Nossa, mas hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Nelly. Só vi o nome difícil. Eu falei, gente, como é que eu vou dar boa noite? Boa noite, Samara, Zilma. Muita gente nova hoje. Bem-vinda, tá? Para quem tá entrando agora aqui no Brilhando, bem-vindos. Meu nome é Thelma Oliveira e eu sou a host aqui do Papo de Cleaner e hoje a gente vai ter a brilhosíssima Eduarda. Eduarda, a gente conversa há bastante tempo sobre várias coisas e eu tenho certeza que ela tem muita história para contar aqui. Então deixa eu ver se eu já tô vendo que ela tá online. Eu vou... deixa eu adicionar ela aqui. Deixa eu ver. Eduarda. Deixa eu ver se vai. Pronto. Sei. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rose. Tá entrando aí. Olha quem tá Olá! aí. A brilhosíssima Eduarda. E aí, Thelma, tudo bem? Tudo certo. Obrigada por ter disponibilizado aí seu tempo. Eu sei que foi correndo numa estimativa e veio pra live, Sim, né? sim. E aí, fechou ou não? Então, tô naquele dilema, né, que você sempre fala. Eu vou e olho, aí dou aquele suspense pro cliente, amanhã eu envio estimativa. Ai, mas assim, você conta um pouquinho pra gente quando que você chegou nos Estados Unidos, como é que você começou no house cleaning, conta pra gente quando você chegou por aí. Então, vamos lá. Eu cheguei nos Estados Unidos tem 3 anos. Eu tinha vindo uma vez, passei, fiquei coisa de 2 meses. Trabalhei, dei um help de limpeza e fui embora. Cheguei no Brasil, eu estudava, fazia odonto. Aí falei pro meu pai que eu não queria mais estudar, que eu ia voltar para os Estados Unidos. Meu pai quase morreu, né? Eu tinha 1 ano de curso. E aí eu tranquei tudo e falei, vou embora. E aí, enfim, aí resumindo a história, eu voltei em junho de 2019. E aí eu não vim para Boston, porque atualmente eu moro em Boston. Eu fui para a ilha, em Martha's Vineyard. E lá, assim, a limpeza em si é bem parecida, mas é diferente a questão dos valores. Lá se ganha por hora. Aqui se ganha por dia. Então, quando eu cheguei trabalhando lá, eu cheguei num dia, no outro dia eu fui dirigir um carro automático que eu nunca tinha dirigido na minha vida, com serviço arrumado para dirigir de motorista. Então, assim, eu não tinha feito cálculo se compensava gasolina, se compensava o que eu ia gastar, nada disso, só precisava trabalhar. E aí eu fui, e lá eu ganhava US$ 19 a hora, e a gente ganhava a cada, como que, acho que se eu não me engano, cada 10 horas trabalhadas, US$ 6 de gasolina. Então não valia a pena, eu pagava a gasolina que eu trabalhava, porque eu rodava muito, né? E lá ganha por hora, mas se conta horas trabalhadas, hora de estrada que eu estava gastando a gasolina não era contada. Não era E aí eu contado? pensei, não, conta. E lá ainda tinha, eu esqueci o nome, aquele aplicativo que a gente bate o ponto. Tem vários, né? Mas ele tinha um Tem específico vários. e lá, então em cada aplicativo, no aplicativo dele tinha todas as casas do schedule. E aí foi onde que eu estranhei muito, assim, que foi aquele tapa de luva. Porque eu não tinha uma dupla fixa, eu era motorista, mas a gente era, se eu não me engano, em 8, 10 pessoas. Então, assim, era 5 motoristas, 5 carona. Hoje eu ia com o fulano que morava perto de mim, mas amanhã eu poderia ir com o fulano que morava lá na outra ponta da cidade e eu tinha que ir buscar. Então a gente não tinha uma dupla fixa. E a gente também não tinha um schedule fixo. Vamos supor, as casas quinzenais hoje eu limpo, na outra quinzena era uma outra dupla, na outra uma outra dupla, e era assim. Então você não pegava aquela rotina com as casas e nem aquele costume com a menina. E aí então nesse aplicativo tinha todas as casas. Quando a gente chegava nas casas, você tinha que abrir o aplicativo, escrever o nome da casa, batia o ponto. Terminou a casa, e aí para completar, ainda era obrigatório cumprir hora de limpeza. Se você faz em duas e a casa pagava três, você tinha que ficar as três lá dentro. Mas nunca também você conseguia sair antes, porque a gente suspeitava assim, que era quatro, ele botava três, a gente tinha que fazer dentro daquelas três ainda.
Porque eu E tenho aí, na hora que você... uma aluna mentorada, né, que ela trabalhou nessa ilha também. E ela disse, eu não sei se ela tá por aí, a Jéssica, e ela disse que o trabalho lá é muito detalhado. Como são pessoas de um padrão maior, você realmente tem muito detalhe ali na casa para limpar. Não sei se no seu caso era a mesma coisa. Eu acho que sim, porque olha, pra falar a verdade, eu sofro assim com as meninas aqui de Boston. Quanto quando eu fui como help, como as help que eu levo hoje. Porque assim, parece que nada tá perfeito. Aí, às vezes, a dona de esquerda falava assim, bom, a gente precisa ir embora. E eu tô lá, meu Deus do céu, mas eu não limpei tal coisinha, não fiz a florzinha no papel higiênico. E aí você quer fazer tudo ali pra poder sair. E, então, tipo assim, eu acho que realmente isso pega mais lá. É porque lá o que acontece também, tem muita casa, a gente fala turnover, né? Porque lá é ilha, então é muita praia. E tem, se eu não me engano, tem 2 hotéis na ilha inteira. Então, assim, eles alugam muita casa. Então, nessas casas é tudo muito corrido, mas você precisa dar aquela checada em tudo: forno, gaveta, repor papel higiênico, repor tudo. Então, assim, você faz aqueles detalhes e num pouco tempo e ainda checando tudo, entende? Então, assim, é muito corrido. E aí, quando costumava ter esse snowboard, era sábado, podia. Sábado, 3 horas da tarde, todas as casas tinham que estar prontas, porque era tipo um hotel, né? É o horário que todos estão entrando nas casas. Aí, sem contar aqueles que chegavam assim, 1h30 e tava lá por fora da casa, sei lá, dentro limpando, que o povo quer entrar e nem tá no horário, e já tá aquela pressão, entende? Então, aí é onde que acaba pegando muito, que aí no domingo vocês também só podem entrar depois das 10, que eles estão saindo, a gente tem que E você limpar trabalhava para outra domingo? turma. Lá na ilha, por ser uma ilha, por ser praia, né? Então o verão pega muito. Lá você fica parado no inverno, porque são poucas casas, que mantêm ali no inverno, né? E no verão, por conta desses turistas, tem muito trabalho. Então lá não tem dia. E por ser hora também, a gente já pegou lojas para fazer primeira limpeza, trabalhando até 2, 3 da manhã de limpeza, limpando loja para abrir no outro dia. Então você vai assim direto, sábado, domingo, segunda, terça, raramente um Caramba, off. não é lá que o Obama tem casa, todos esses ex-políticos têm casa? Eu acho que sim, mas ele, eu não vou te conseguir te dar certeza, porque também tem a ilha ali em Martha's Vineyard, onde que eu ficava, mas também próximo tem na Antártida, né? Então pode ser uma das duas. Entendi, entendi. E aí você chegou em 2019 e foi para Matas Vineyards, né? Depois você foi para Boston porque não dava muito certo lá. Então, pra mim, pra não falar assim, pela limpeza, o meu 1 ano na ilha, pra mim, foi perdido. Eu sei que tem muita gente que gosta e tudo, vive lá, mas pra mim, assim, foi parado. Por quê? O que aconteceu? Eu cheguei no verão, trabalhei bem, fiquei numa companhia assim fixa, acho que são uns 2 meses também. Não aguentava aquela pressão de domingo. Aí um dia o cara me ligou, pé da vida, o patrão. Ai, vocês não limparam um xixi de cachorro no tapete. Ai, aí eu já tava estressado. Falei, olha, eu tô indo embora, você pode ficar. E aí já era um domingo, aí eu fui embora. Aí não fiquei mais fixa. E aí eu fiquei dando bastante help, né, até acabar o verão. Só que aí você faz muito dinheiro no verão, chega o inverno, você para. Então, assim, são poucas que tinham aquele trabalho fixo inverno e verão de limpeza, os outros trabalham é mercado, lanchonete, essas coisas. E quando chega o inverno, quem já tá nesse trabalho não abandona. Então, quem não tem, não acha. E aí eu passei o inverno todinho de 2019 até 2020, naquela deprê toda, e meu esposo trabalhava, porque acaba que homem trabalha muito no inverno lá. Então, meu esposo saía assim 6 horas da manhã, chegava 7, 8 da noite, e eu o dia inteiro sozinha em casa no frio. Aí chegou em maio, mais ou menos, ele recebeu uma oferta de emprego pro lado de cá. E eu falei, vamos embora, ou eu vou voltar pro Brasil, porque eu não vou ficar aqui mais não, não tem como, não tinha assim possibilidade. Eu falei, tô ficando doida. E aí foi quando a gente veio pra cá. A gente chegou aqui em junho de 2020. Então, assim, a minha vida veio dar uma estabilizada todinha quando eu vim para Boston. Então, assim, para não falar que foi um tempo perdido, foi a experiência que eu adquiri nesse tempo lá da limpeza. Foi o que eu salvei do que eu passei na ilha. Uhum. E aí em 2019 você ficou lá, em 2020 você foi para Boston, né? Aham. E E aí, aí quando eu cheguei, aí você chegou aí e começou a trabalhar, o seu marido já trabalhava, então tinha uma renda ali, né? uhum. Mas aí eu não fui ainda trabalhar com limpeza. Eu cheguei, fiquei um tempo desempregada. Tem Aí esse teve detalhe, aquele. né, Eduarda? Você não gosta muito de Sei. limpeza, né? Você sempre me fala isso. Não. Mas é porque também acaba que tipo assim, quando eu vim que eu estava desempregada, eu não me importava em trabalhar com limpeza, só que não achava. Tava naquele. Porque, querendo ou não, com tudo isso, ainda veio o Covid.
tava naquele auge da pandemia bem rígido ainda. Então, assim, quem tinha as casas, já tinha dono de esquerda voltando a trabalhar, levava as help que levava sempre, por conta deles reclamarem, trocando as pessoas, por não saber como tá, né, o que cada um tá fazendo na quarentena, essas coisas. Então ficou aquela febre sem trabalho. E aí eu fiquei um período sem trabalho, arrumei uns delivery para fazer e tal, mas só pingava, então não tinha aquela renda fixa. Eu falei, não, não dá para ficar assim. Aí eu achei um serviço de limpeza. Fui trabalhar de limpeza como help. E aí, nisso, eu fiquei com Como essa mulher mais ou brasileira. menos como uma brasileira. E aí foi onde que eu comecei já a tomar aquele tapa de luva, porque eu estranhei muito quando vim ganhar o dia para quem ganhava a hora. Por mais que lá eu tinha que pagar essa gasolina, eu ganhava mais do que eu ganhava aqui, né? Ganhando o dia. E aí aqui pagava era 120 o dia. Agora tá 130, mas era 120. E aí eu fui, aí essa mulher não me pegava em casa, não me deixava em casa. Então, antes do meu esposo trabalhar, ele tinha que me levar lá, e se a gente chegasse, nunca chegava antes, né? Mas quando eu chegava na casa dela, ele tinha que me buscar lá. E Mas assim, o que eu fiz. assim que você chegou, foi difícil encontrar trabalho de helper? Então, por ser o Covid, foi. Não, Foi, né? lá na ilha, não. Na ilha, porque eu cheguei em 2019, ainda não tinha Covid, e cheguei no verão. Então, você acha esse trabalho. Só que chega no inverno, não tem. E aqui, quando eu vim, que era a época do Covid, eu achei bem difícil. Portanto, que eu fiquei um tempo parada. Não me importava até de ser limpeza, né? E aí, para falar a verdade, eu até pulei uma parte nesse meio tempo. Antes de eu achar esse trabalho com essa mulher, eu sempre gostei mais de restaurante, eu preferia restaurante do que limpeza. E aí eu arrumei um trabalho que eu pegava 4 da tarde e largava 2 da manhã, numa cidade aqui do lado, que era Cambridge. Você preferia restaurante do que limpeza? Eu preferia. Meu Porque Deus. eu tinha aquela. Porque assim, quando você é help e pelo que você vai ganhar, e para você ser um trabalho mais tranquilo, você ter um horário para sair, um horário para chegar, eu achava melhor. E aí eu arrumei esse trabalho, era de 4 da tarde a 2 da manhã. E aí eu já tinha uma experiência assim, e eu sempre fui muito pra frente. Porque eu tinha uma experiência de pizza, mas as pizzas que minha mãe fazia em casa, eu não tinha experiência de comércio. Quando eu vou lá e vendo meu peixe. Falei que eu tinha minha experiência e tudo, mostrei umas coisas que eu já fazia em casa, assim, e tudo. E aí ele me contratou. Aí eu fiquei 3 semanas, ele resolveu fechar para fazer reforma de um restaurante que tinha acabado de abrir. Aí fechou. Só que ele não me avisou com antecedência. Quando ele fechou assim: ah, eu tô te pagando, semana que vem a gente não vai abrir, a gente vai fazer reforma. Eu falei, obrigada. Aí eu fiquei assim, desamparada. Aí foi onde que eu arrumei esse help, que essa mulher não me pegava em casa e não me deixava. Que aí quando eu fiquei frustrada foi porque a gente morava assim, coisa de 10 minutos para ela, não ia mudar tão a rota quanto mudava para mim e para o meu esposo. Porque o meu esposo tinha que me passar, deixar eu lá na casa dela e depois, né, ir pro trabalho dele. Então, para a gente mudou muito. E aí eu fui uma semana com ela, e aí o meu antigo patrão do restaurante me fez uma proposta de voltar. Aí eu falei, não, limpeza é ruim? Eu não gosto, mas entre. Ela é muito sincera, né? Ela é muito sincera. Limpeza é ruim? Então, mas aí, tipo assim, aí eu contei, porque lá eu ainda ganhava mais. Lá, na época, me pagavam 700 e com a limpeza eu ganhava 600. Só que a limpeza eu trabalhava durante o dia e, e lá eu tava trabalhando de à tarde à madrugada. Aí um dia ele me pediu para voltar, né, que ele tinha acabado essa reforma e tal. Eu falei que não ia voltar porque eu preferia ainda a limpeza pelo horário. Aí nisso passou, acho que. Aí eu não aguentei, pra te falar a verdade, ir com essa mulher. Ele me chamou um dia pra conversar, pra me falar disso, pra voltar. Aí esse antigo patrão meu tá assim, nossa, mas seu olho tá até fundo, você não vai querer voltar? Eu falei, não, não quero. Mas assim, eu tava acabada. Aí, ainda acho que eu continuei com ela assim uma semana. E aí ela tinha uma Laundry que ela limpava de manhã. E essa Laundry abria 6h30. Então, 6 horas tinha que estar na Laundry fazendo ela. Então, a gente chegava lá às 6 horas da manhã. Aí eu acordava já, tipo, 5 e pouco para estar lá às 6, para o meu esposo me deixar, para depois a gente ir fazer as casas. Aí eu falei com ela, foi só mais uma semana. Falei, olha, meu antigo patrão do restaurante me fez uma proposta muito boa. Eu vou voltar pro restaurante, não dá mais, tal. E aí nisso eu saí. E para ele, eu falei com ele que eu ia continuar com ela. E para ela, eu falei que eu ia voltar com ele. E não fiquei com ninguém. E nesse meio tempo aí que eu fiquei, tipo assim, sem serviço umas 3 semanas. Aí vem esse patrão meu de novo do restaurante. Ele ia fazer umas. Como eu mexia com pizza,
ele abriu uma pizzaria que era para fazer pizza para mercado brasileiro. Ia fazer as pizzas e congelar e vender. E aí falou, o seu horário vai ser de 8 a 5, segunda a sexta, US$ 600. Que era o que eu ganhava na limpeza. Falei, nossa, perfeito, tudo que eu precisava. E assim, era Para você ver, né, colava. Eduarda, você, né, deve ter percebido o quanto a mão de obra é difícil, né? Que eles vão, inclusive, diminuindo o tempo de o tempo de trabalho com o valor, vai mantendo o mesmo para tentar manter ali a mão de obra, que é a parte mais difícil dos Sim. Estados Unidos. Então, porque às vezes assim, mão de obra você acha, o problema é a qualidade do trabalho, é o compromisso, e vem tudo essas coisas, né? Aí ele me ofereceu esse trabalho, que aí era de dia, era o mesmo horário da limpeza, eu ganhava a mesma coisa, e eu tinha esse lugar fixo, que eu ia e voltava no mesmo dia, no mesmos horários sempre, próximo à minha casa. Eu falei, perfeito. Fui pro restaurante. E aí eu fiquei nesse restaurante quase um ano. Que aí foi em 2021 que eu comecei a mexer com as limpezas, pra mim, assim. Que aí eu já tava. Esse patrão, antigamente, ele tinha morado na Flórida, veio para Massachusetts fazer um dinheiro, que a intenção dele era comprar uma casa na Flórida e voltar para lá. Então, tipo assim, ele sempre teve aquele burburinho, ah, qualquer hora eu vou voltar para Flórida. Então, eu sempre já estava esperta ali, sabendo que qualquer hora ele podia voltar. Como eu tinha um problema com ele, eu tenho um problema muito sério, Thelma. Não me atrasa pagamento. Odeio, eu trabalhei, eu quero receber. E ele atrasava muito o pagamento. E aí eu falei Eu também assim, tenho esse problema seríssimo. Eu já tive um no início da minha carreira que eu lembro que o meu chefe falou assim: Olha, infelizmente eu não vou conseguir pagar na sexta. Eu falei: Não tem problema nenhum. Então, quando o senhor puder me pagar, eu volto a trabalhar. Foi exatamente assim. Porque não, isso daí atrasar pagamento. Hoje em dia eu penso um pouquinho diferente quando você empreende, você já tem um coração um pouco mais, você compreende, né, uma pessoa dessas, mas na época de funcionário jamais que eu ia aceitar um atraso aí de salário, né? é porque também acho que assim, é uma junção de fatores, porque querendo ou não, quando a gente começa a empreender, você tem que ter aquele fundo de garantia. Então você começa a Sim, relevar, sabendo que você não tá assim, se aquilo ali te faltar, você tem um outro caminho para andar. E quando você tá ali como funcionário, se faltou, você não tem outro, você precisa daquele. E aí verdade. esse era o Você já ganha problema. menos propositalmente, né, para o teu chefe estar Sim, ali, né, articulando as coisas. exatamente. Aí foi quando ficava essa coisa que ele atrasava muito e já tinha esse negócio que ele ia voltar para a Flórida. E aí juntou tudo, que eu já estava pensando em sair e ele pensando em voltar. Portanto, que quando eu decidi sair, ele já não contratou mais ninguém, porque ele já estava tudo nos planos para ir embora. Ele já tinha acabado de comprar a casa que ele queria comprar. E aí isso foi em maio de 2020. Chegou, acho que chegou a ser maio, assim, final de abril para maio de 2021. Então, assim, com limpeza, para mim, eu tenho um ano. Que aí foi nisso, eu falei, pô, o que que eu vou fazer agora? Eu falei, eu não vou arrumar limpeza para trabalhar para ninguém. Eu não quero mais trabalhar para ninguém e também não quero mais para restaurante. Eu falei, não vou conseguir o horário que eu tinha com ele, porque, assim, não era aquelas belas coisas, mas eu tinha aquele horário fixo, que era a mesma coisa que eu ganhava na limpeza. Então, assim, dentro desse um ano foi onde que eu resolvi fazer, mexer com o schedule para mim mesmo. Aí eu falei, tá, e como eu começo um schedule? Eu não tenho nenhum conhecido, assim, que poderia falar assim, não, o rumo que você vai tomar é esse, eu já tenho uma companhia, tal coisa dá certo, tal coisa não dá. Eu não tinha rumo nenhum. Bati no E Google, você falei, como chegou aí, criar? você não conhecia ninguém, né? Você não conhecia ninguém ou já conhecia alguém? Não. Tinha o meu esposo que veio, e aí Uhum. eu conhecia muita gente, assim, de ver e falar, ah, tal, fulano, mas assim, pai, mãe, irmã, quem poderia me dar uma estrutura, me ajudar Uhum. em alguma coisa, eu não tinha ninguém. E aí, querendo ou não, que é a triste realidade, não sei como era lá em Seattle, mas aqui, principalmente Boston, Martha's Vineyard, os brasileiros que têm, o que eles puderem te tirar, eles vão te tirar, eles não vão te ajudar. Infelizmente, é a realidade. Então, acaba que, assim, portanto, que para mim e para a maioria das pessoas lá na ilha, é uma caixa fechada onde que a polícia vai te prender, vai te mandar embora, quem é grande, quem é pequeno fica pequeno. Era exatamente isso. Então, assim, quando eu comecei a ter essas informações, quando eu saí lá da ilha pra cá, pra Boston, eu tava conhecendo um mundo novo que eu nunca tinha vivido lá. Que aí, assim, eu falei, não, eu posso ter um schedule, eu posso ser maior, eu posso me virar sozinha. E aí eu sempre fui muito pra frente. Foi onde que eu bati assim no Google, como criar um schedule de limpeza nos Estados Unidos. Foi exatamente isso. E aí eu comecei a fuçar ali. Aí eu fui nos grupos antigos de Vazar Boston.
Bati lá, schedule de casa, fui analisar as Você tem discussões que já quantos teve. anos? Eu tenho 21. Gente, eu fico impressionada também. Eu fiz um papo de cleaner também, antes de você. E, gente, tinha 22 anos, eu esqueci o nome dela, Ana. E, gente, 21, 22 anos, a cabeça impressionante de vocês. Né? Porque a gente já se fala, né, há Sim, bastante tempo pelo direct, a gente já tentou uma parceria que meio que faltou tempo. verdade. Não foi o momento certo, mas no futuro, quem sabe, né? Mas assim, a sua mentalidade é impressionante, assim, a sua perseverança, persistência. Então, independente do que você escolher, eu tenho certeza que vai dar certo, porque a sua persistência. E eu falando assim, não, não quero parceria, não tenho tempo para isso. E ela, não, mas eu tenho certeza que vai dar certo, que eu vou fazer. E assim, a sua É persistência exatamente com desse jeito. 20 anos, né? Na época, eu acho que você tinha 20 anos, Sim, é 20 anos. impressionante, impressionante. Então, e aí nisso tudo foi onde que eu bati isso. E aí eu comecei a ler nos Bazares Bosta, que aí eu achei, tipo, fulano falando que comprou, que era assim, assado. Eu falei, tá, eu não tenho dinheiro, como que eu vou comprar? Esse negócio não vai dar certo pra mim. Falei, então o rumo que eu tenho é tentar criar. E aí eu caí em um vídeo seu no YouTube, que foi por lá que eu achei o Instagram, que era um vídeo no canal do Brilhando. Aí eu Uhum. comecei a assistir os vídeos antigos. Tinha vídeo, acho que se eu não me engano, tem vídeo lá no YouTube bem grande, né? De 30, 40 minutos. Tem. Assistia tudo. Aí eu comecei a anotar ali o que me convinha. E comecei, tipo, a analisar as pessoas que eu conhecia, que tinham um schedule, de quanto aquelas casas não pagavam. Comecei a assistir vídeo no YouTube de tem umas brasileiras que fazem até da Flórida. Fez uma deep clean enorme, na casa enorme, podre, final do dia, cobrado US$ 120, 60 para cada. Eu falei, Jesus, não, desse jeito não dá. E aí eu comecei a analisar essas coisas. E aí a primeiro passo para mim foi, tá, tem o Thumbtack, era o único que eu conhecia, que era o Thumb, e que eu me lembre, não tinha mais nenhum, que aí o resto eu vim conhecer através de você. E aí eu comecei a seguir aqui no Instagram, e aí eu já criei a conta. Se eu não me engano, se eu não tô enganada, fui até eu que te disse que eu fui no Thumbtack para poder fazer a conta, precisava do social. Como eu não tinha social, Na eu entrei em verdade, contato com eles para falar que eu não tinha. você e mais algumas pessoas me disseram ao mesmo tempo. Foi meio que me falaram assim: olha, consegui com passaporte. Aí eu falei: é sério? Aí mais duas pessoas tentaram. Eu falei: tenta lá para ver se consegue. Aí mais duas pessoas conseguiram. Eu falei: então a Eduarda estava certa. Pois é, foi bem nessa época. E eu fui e fiz ali, através do passaporte. Aí eu comecei, porque aí até então não tinha nenhuma informação. Criei ali aquele perfil, já aí você sempre falava do Clean Start Pack. Eu comprei o Clean para poder facilitar, peguei as mensagens prontas, mas na hora de usar o Thumb, o negócio não desenvolvia, só vinha tirando da conta, tirando da conta. Falei, não, esse negócio para mim não dá certo, pelo menos agora. Eu já tô sem trabalhar, aí só vem tirando, não vai me ajudar em nada. E aí eu pausei para não. Aí sabe o que eu andei fazendo? Só que não deu certo. Eu ia lá, via as pessoas que estavam procurando, precisava de gente, entrava no Facebook, batia o nome da pessoa, batia a cidade que ela queria limpeza, para me achar aquela pessoa através do Facebook. E aí eu comecei a fazer isso, enviava mensagem. Só que por eles não ter, não ser amigo em comum, essas pessoas nunca visualizavam as mensagens. Então ficou naquela. Eu falei, não, esse negócio não vai funcionar. E eu comecei a estudar maneiras de fazer dar certo. E aí eu criei a página no Facebook. Totalmente assim, sem, é, sem noção nenhuma. Portanto, eu tenho que ainda dar uma atualizada, porque eu não tive tempo, graças a Deus. A minha capa do Facebook hoje era uma frase em português, eu fui escrevendo no Google Tradutor, criei ali uma imagem e coloquei, a gente não pode ser perfeito em tudo, mas somos perfeitos no que fazemos. E coloquei aquela capa ali na página e coloquei uma negocinho de limpeza e comecei a caminhar com aquela página do Facebook. E aí eu já fui, aí eu comecei a ir no Google, bater como que eu podia criar um site. Aí o Google dá um site grátis, né? E eu comecei a investir naquele site grátis até eu ter condição de pagar um site. E aí eu comecei, portanto, eu vou te contar como foi o meu primeiro cliente. Entrei no Facebook, aí antes de eu criar a minha página, eu fui em umas páginas que já existiam para me poder pegar informações, ter um conhecimento para poder criar a minha. E tinha uma pessoa querendo limpeza e a dona da página não tinha respondido essa pessoa. Falei, não custa nada tentar, né? Mandei mensagem lá. Falei, olha, eu também trabalho com limpeza, se você quiser, eu posso te dar um orçamento, tal, tal, tal. E passei para esse senhor.
E aí a gente conversou e tudo. Não vi a casa. Ele me falou que ele precisava limpar. E eu falei, ah, é tal preço. Não cobrei primeira limpeza, porque eu não sabia que tinha que cobrar mais. Dei aquele preço para ele e fui fazer essa primeira limpeza sozinha. E aí lá era limpando corredor, um banheiro e meio, cozinha e sala. E aí Eu eu tinha lembro cobrado. disso, eu lembro que você me contou. Eu lembro que você falou, inclusive, que ele ficou tão maravilhado, não foi? Que ele deixou um ótimo review, não foi ele? Foi ele. E aí eu cobrei 120, ele sempre me pagava 150. Mas e você acredita que eu ainda perdi ele? Vou te falar o porquê. Mentira. As experiências, assim, por ele ter sido o primeiro cliente, eu fiquei muito triste. Mas aí depois eu fui entendendo que foi um processo, sabe? Naquela coisa de, aumentar o preço, não, é de sugerir para virar um cliente semanal, foi onde eu perdi ele. Porque era recente e por ser um idoso. Então, assim, não era o momento perfeito para aquilo. Eu fui sugerir ele para poder. Porque também ele comprou, ele tinha uma filha que era uma pessoa, eu chuto que ela tinha seus 35 anos, só que ela tinha um problema. Você olha para ela assim, você sabe que não, ela não era 100%. Ah, como que eu falo? Pra não usar. Enfim, ela não era 100% assim, normal. Parece que ela tinha um desenvolvimento mais devagar. Era Uhum, aquelas ações, sabe, atitudes de criança. E aí eu uhum. já percebia que as coisas que ela fazia, ela sujava muito, então ela não limpava. Era bem assim, sabe? Bem atitude de criança. Aí morava ele, que era um senhor, a irmã dele também, que era uma senhora, e automaticamente, por ser idoso, às vezes sujava, e ele limpava, e não limpava bem limpo, né? Então ia acumulando bastante sujeira. E eles tinham gato para completar, então tinha muito pelo. Com um mês que eu tava limpando a casa deles, ele me compra um cachorro, ele ganha um cachorro, não sei. Aí aparece esse cachorro. Então, assim, toda vez que eu ia lá, parecia que eu tinha que fazer uma deep clean, porque por mais que eu limpava, não ficava limpo. E aí eu fui sugerir para ele fazer a limpeza semanal. E essa limpeza que eu cobrava 120, ele me pagava 150. Eu sugeri para voltar para 100, mas fazendo toda semana. Porque era bem curto também o tempo, porque eu só limpava sala, cozinha, um banheiro e meio. E aí ele foi e falou que ninguém mandava nele, que ele ia fazer do jeito que ele queria, que ele não queria mais o serviço. Aí ele cancelou o serviço e não voltou mais. Então foi uma aprendizagem que eu, Provavelmente, pelo que eu tô vendo aí de você contando, provavelmente ele também não era muito certo. Então, porque assim, você só então, sim, sugeriu como um profissional, né? Igual você sim, vai exatamente. num cabeleireiro e eles te falam, olha, eu acho que você não deve pintar a raiz a cada 3 meses, mas a cada 2 meses ou a cada um mês e meio. Isso é a opinião Uhum, profissional. Se a pessoa vai querer fazer ou não, o problema é dela, né? Então, assim, a pessoa sim. reagir dessa forma é grosseira e é de uma forma até que já tinha alguma coisa ali errado dentro dela e ela só botou pra fora. Pelo menos essa é a visão. Sim. Eu também imagino. E eu levei como aprendizagem, sabe? Eu não me apeguei a muito nisso. Querendo ou não, quando era como foi o meu primeiro cliente, nossa, eu chorei horrores. Pra mim parecia que tudo tinha acabado, que eu não ia conseguir mais cliente nenhum. Só que aí depois disso as coisas foi uma fase, sabe? Portanto que foi até onde que apareceu que eu comecei a te mandar mensagem. Falei, Theo, vamos fazer uma parceria. Meu Deus, eu preciso de alguém, me dá uma luz. Porque assim, eu acabei me apegando naquela assim, uma cabeça pensa bem, mas e duas? E aí, assim, eu sabia que eu não tinha uma outra cabeça que eu poderia contar. Eu falei, não, vai ser a Thelma. Aí eu comecei, Thelma, vamos abrir uma parceria, vamos fazer um negócio andar, e eu tô aqui, e aí a gente limpa e tal. Porque eu sei que a partir de mim, eu sempre corri muito atrás. Então eu falei assim, eu só preciso de alguém que me dê uma direção que a gente vai fazer andar junto. E aí, nesse meio Não, e a tempo que sua ele. ousadia, né? A sua ousadia, mas também não é só ousadia. Você tinha uma autoconfiança muito boa, né? Você estava ali Sim, querendo fazer acontecer, então isso foi muito diferente. É realmente você ver pessoas que às vezes estão há 20, 30 anos nos Estados Unidos e não conseguem ter essa cabeça. Então, realmente, eu bato sim. palma, você com 20 anos, 21, já pensar desse jeito, com essa ousadia, é muito bom. Pois é, aí aconteceu que ficou naquela. Aí você tinha dito, né, que não seria um bom momento pra você e tudo. Falei, não, então eu não vou conseguir sozinha, esse negócio não vai dar certo. Falei, mas eu não vou desistir. E aí eu continuei.
tentando. Foi até que você falou assim, não. E mesmo assim, mandando mensagem e tentando os clientes. Aí você falou assim, não, vamos tentar uma parceria então, vamos fazer um teste, né? Tivemos uma breve reunião, viu, pessoal? Fizemos uma reunião e É, tudo, tomamos esse exatamente. negócio A caminhar. gente quase, eu acho que só não foi o momento. Sim, eu acho que quanto pra mim, assim, pelo menos pra mim, eu tenho certeza, mas imagino pra você também, acabou que tudo andou. Começou tudo a andar. Eu falei, Uhum. não, peraí, eu posso, talvez eu possa conseguir sozinha, acho que vai dar certo. E aí começou a aparecer cliente, eu falei, não, realmente dá certo. Aí comecei já a levar, comecei a entender, sabe, que é um processo. Por isso que Aham. esses dias a gente estava conversando no privado que a pessoa colocou se valia a pena cobrar menos os primeiros clientes, Sim, porque e isso é a parte legal também, né, Eduardo? Que a gente discorda, tá? A Eduarda faz uns comentários lá e tá tudo bem, não tem que concordar com tudo que eu falo, não. Esse diálogo é muito bom, né? Essa crítica é muito boa. Ela falou, eu não concordo com isso, eu falei, aí eu dei meu ponto, ela deu o dela, e realmente fazia, né? Alguns pontos se entrelaçavam e faz a gente refletir para melhorar, né? Gente, eu só não discuto com a Théo, mas eu falo com ela assim, tá bom, não concordo, mas respeito. E foi Exatamente. exatamente isso. Foi a Porque questão assim, do preço, né? Do preço do início. sim, porque os meus três primeiros clientes, eu não cobrei primeira limpeza, morri de trabalhar, porque eu também não ia pagar help, já tava ganhando ali. Porque quando eu comecei, e eu aprendi mais, Thelma, eu sou muito grata, tipo assim, a você, ao Brilhando, tudo. Porque assim, quando eu comecei, eu tinha exatamente aquela cabeça, uma casinha por dia tá bom, e se eu ganhar o que eu ganhava como help, pra mim tá bom, porque o que eu ganhava, pelo menos, os outros, pelo menos eu vou estar trabalhando pra mim. Então era exatamente essa cabeça que eu tinha. Então assim, eu não cobrei primeira limpeza, porque eu não sabia que tinha que cobrar primeira limpeza. E quando da primeira vez que ela estava, falou assim, ah, mas a pessoa que vai dar uma estimativa sem um checklist, eu falei, o que que é isso? Que é aí que eu fui saber que existia um checklist, uma orientação, um rumo para o cliente. Que aí eu comecei a estudar isso. Foi assim que eu comprei o Clean Start Pack. Eu mudei poucas coisas lá, mas adicionei minha logo mesmo e segui do jeito do que tava, né? E me conta aqui, Eduardo, uma vez que você pega um conhecimento, tá? Vamos dizer que vou dar o exemplo do PEC. Uma vez que você pegou o conhecimento do PEC, você não se sente mais confiante em até cobrar mais ou em até aprender ali como realmente dar um preço maior, porque agora você já tem certo conhecimento do que antes você estava totalmente crua. Demais. E sabe o que eu mais gosto no cleaner? É porque quando eu chego lá, o cliente começa a falar assim, ah, eu quero que limpa isso, eu quero que limpa aquilo. Pra mim, o meu inglês é bem raso. E aí é uma coisa muito importante, que eu acho que pra quem não fala inglês é importante. Eu faço assim, ó. O cliente me mandou mensagem, fala, ótimo, vou conversando. Eu vendo meu peixe ali todinho, trato com carinho, marco a estimativa. Na hora eu falo, olha, desculpa, meu inglês não é muito bom. Se for preciso, vou usar o Google Tradutor, mas depois que eu já vendi meu peixe todinho para ele, que eu vou falar do inglês. E assim, poucas vezes, acho que uma, duas vezes no máximo, eu senti que o cliente deixou a estimativa por conta do inglês. O restante tudo a gente continuou, prosseguiu com a estimativa. Então, assim, o Clean Start Pack me poupa de falar muita coisa que já está escrito lá. Então, assim, para quem já não fala inglês, nossa, é perfeito, porque assim, o que o cliente começa a falar, eu quero que limpa isso, eu quero que limpa aquilo, eu já vou e mostro que está lá no clean, deep clean, primeira limpeza, já tá tal coisa, o que a gente faz. Então, isso me poupa muito de falar essas coisas. Como também se entregar aquele material e a cliente falou, nossa, que coisa linda, é tipo bem Você apresentado, fez a tudo. pastinha, tudo? Não, eu tô para pegar aquela ideia daquela cliente. Eu imprimo, levo impresso bonitinho, mas eu não fiz a pastinha. Mas eu gostei muito da ideia daquela cliente Folder. do folheto, isso, porque Sim. eu amei aquela ideia. Poupa, eu acho que sim, fica mais profissional e também poupa excesso de coisa para você carregar. Então eu vou pegar aquela ideia. Eu estava até Porque falando assim, no grupo das mentoradas que além daquele folder, poderia ser também um imã de geladeira. Que ali ele poderia sim, visualizar diariamente, semanalmente, qual é o checklist, o que que você teria marcado ou não. Então, um imã de geladeira também seria uma boa ideia. Para ele não pegar papel e jogar fora, né? sim, eu já vou até deixar uma ideia que é o que eu tô pensando em fazer pra mim, já pegando a sua opinião também, Thelma. Porque assim, eu sempre quis fazer as camisas, já fiz uma camisa, não gostei do jeito que ficou. E eu tô também, aí como eu já não gosto daquela coisa, eu já não gosto da limpeza de estar ali sempre, né?
Eu prefiro jogar minhas casas tudo. E aí eu tive, graças a Deus, tive esse privilégio, porque eu jogo todas as casas que eu tenho por um dia só, levo uma help comigo, e esses restantes dos dias que eu não trabalho, também não tenho tempo, porque eu vou pro meu Facebook, eu vou atualizar minhas informações, eu vou entrar em contato com o cliente, eu vou fazer estimativa. Então, assim, eu consigo manter só com o que eu trabalho, e o tempo que eu não trabalho, eu tô por volta dessas limpezas também. Então, isso para mim é muito útil. E aí eu tava muito nessa, assim, como eu vou fazer para poder fazer um uniforme se eu não tenho uma pessoa fixa? E aí, semana passada, eu tive essa ideia. Foi o que eu tô pensando em fazer. Fazer o meu uniforme para eu estar ali com ele na estimativa. Só que como eu não tenho uma help fixa, eu tô pensando em fazer os aventais. Eu coloco o tamanho mais normais, né? Que é o médio e o grande, né? O large, que é mais ou menos o padrão, assim, que é das meninas que vão comigo, porque o avental qualquer uma pode vestir. Quando for na Uhum. outra limpeza for outra pessoa, eu mesma lavo, deixo no carro e entrego. E a gente vai estar ali profissional e não precisa ser aquela coisa da camisa, né? Porque não vai bater para todo mundo a camisa. E até porque eu já passei por isso também, eu achava um pouco chato você tirar a sua blusa para vestir a companhia se você não sabe o procedimento, essas coisas todas. O avental não vai ficar aquela coisa debaixo das axilas, que eu penso mais aquele tipo aquele colete de jogador, né? É E é uma anti-higiênico, coisa, né? sim, então vai ficar melhor, porque não pega embaixo, a pessoa pode estar com a blusa dela normal e ela só vai colocar por cima. Então, assim, eu achei perfeita a ideia. E aí, Ótima sempre que eu tô ideia. em E deram uma casa, ideia aí, deram uma ideia de colete, é isso que você estava falando? Colete também dá certo. isso, exatamente o colete, foi o que eu tava pensando, para não ficar aquela coisa de não profissional. Aí, então, as meninas assim, que sempre vão comigo, o máximo que a gente pode fazer é combinar uma cor de camisa por baixo, talvez uma branca. Ah, a fulana tem azul, então vamos de azul as duas, entende? Para seguir esse rumo É, aí. o avental é uma ótima opção, porque você vai ser útil ali, né? Eu não usava avental, tá? Porque lá em Seattle não era muito comum. Então eu usava só a parte de. É como se fosse um porta-ferramenta, né? É porque não era Sim, eu já muito vi também. comum o avental. Mas, sem dúvidas, aí, se você vai colocar o avental para tapar o uniforme que não existe, né? Uma blusa branca por baixo já estaria ótimo, com certeza. É, exatamente, assim, não é o que eu quero prosseguir, é uma ideia de princípio até eu conseguir ter aquela equipe fixa para poder continuar com o avental, entende? Uhum. E, e voltando na questão dos clientes, eu fui assim, eu até vi o comentário da menina de uma brilhosa ontem sobre o Craigslist, porque para mim aqui também não funcionou. O tanto de cheque que eu queria receber, que não quiseram me pagar antes, você não tem ideia. É, E tem aí eu algumas acabei. regiões que realmente é difícil. Tem algumas regiões que já estão bem batidas, só tem um golpe praticamente. Mas em outras regiões ainda funciona. E aquilo, se persistir, bem ou mal, garimpa um pouco melhor. Agora, em Massachusetts, ele tem uma péssima fama por causa do filme, né? Por causa do histórico que ele tem aí. Tem um filme, né? Que teve um assassinato pelo Craigslist. Então, já tem a má fama aí. Mas por exemplo, na região central dos Estados Unidos, na costa oeste, funciona ainda bem. Pois é, e aqui não sei se é todo, né, geral, mas pelo menos aqui em Massachusetts está muito grande essa questão de golpe. Portanto, que eu vi uma brilhosa ontem falando, né, você postou o print sobre o Thumb, e aconteceu comigo através do Bark. Eu entrei em contato com o cliente, que a gente, né, escolhe lá os clientes, e de todo jeito, querendo que eu vou fazer a limpeza, que ele ia deixar o cheque lá e eu fazia a limpeza para depois devolver o restante, alguma coisa assim também. Então, assim, eu falei, olha, eu não limpo, eu não dou preço de limpeza sem eu ver a casa. Se eu tiver como ir ver a casa, dar preço, a gente prossegue. E aí E ele me outra mandou dica mensagem. também, Eduarda, cliente que você não conhece, cliente de primeira limpeza, você não aceita cheque. Porque cheque é algo de Sim, cliente que você já tem confiança, de cliente que você já trabalha. Aí sim, você pode utilizar esse argumento. Só aceitamos cheques de clientes regulares, de cliente de primeira, né, primeira vez, a gente não aceita cheque. Acabou, não tem conversa. realmente, muito bom. Só que eu acho que também pega bastante aí, porque a maioria dos meus clientes que eu vou fazer uma primeira limpeza ou outra coisa qualquer, eu vou na casa. Eu já fiz muito isso, às vezes, de falar assim, ah, me envia um vídeo, ou quando eu não tinha uma experiência nenhuma também. Porque acaba não, quando você tá começando aquele negócio, você tem medo, você não tem o inglês. Aí você fala assim, eu vou caçar na casa de cliente, pra quê? E aí comecei
até ter um problema com o irmão de uma cliente, ela já é uma cliente minha, e aí que hoje eu também não atendo mais ela. E aí ela foi e falou assim, ah, eu preciso ir pra casa do meu irmão, tal, tal. Falei, tá, a casa dela é um pouco bagunçada, mas é até ok. Espero que o irmão dela seja a mesma coisa. Cheguei lá, a casa do irmão dela tava assim. E aí eu já fui e falei com ela, falei, olha, não dá pra eu ficar aqui o tempo que eu te falei, porque eu tinha uma outra casa depois da dela. E aqui precisa de uma deep clean, não dá pra fazer uma limpeza regular. Ela falou, ai, finge que você não tá vendo a limpeza, limpa só no meio. Aí eu fiz exatamente o que ela mandou. Mas aí depois disso, eu não falei, não faço mais. Eu vou me virar com o meu inglês, vou quebrar a cara, mas eu vou lá, porque assim, a gente não sabe o que a gente espera e você acaba tomando um prejuízo por conta nossa mesmo, né? E Porque uma, você e não uma se dispõe a câmera, ir lá e... uma câmera, uma foto, ela não consegue pegar tudo. Nem a gente, às vezes, com o Não. olho nu, assim, consegue pegar tudo. Imagina uma câmera. Não, e até pelo menos se ele filmasse assim, aquela coisa, eles fazem assim, ó. Aí É. tá aí o vídeo. Aí você fala assim, nossa, obrigado, né? Você não viu nada. Mas essa questão de cliente novo, eu sempre quando eu vou em alguma casa que é bem fora do que eu tô acostumada, eu dou aquela olhada ali no Zillow, a Square Feet, tudo. Quando eu chego no endereço da casa, eu mando o endereço do meu esposo. Eu falo, olha, tô em tal casa, se eu sumir por mais de 10, 15 minutos, que é o normal, você pode me ligar, tem uma coisa errada. Porque aí eu tenho essa segurança de saber aonde eu tô também. Porque Uhum. graças a Deus, comigo nunca aconteceu nada, mas eu não posso Você, saber, né? Você já me seguia quando eu postei aqui que uma pessoa tinha ido limpar uma casa e no porão tinha tudo de sadomasoquismo? Já. É. Foi Você depois viu disso que eu aquelas comecei a enviar o fotos endereço. que a pessoa entrou em pânico, que ela entrou, para quem não seguia naquela época, ela simplesmente entrou na casa e a casa tinha tudo assim, chicote, corda e tudo preparado já. Quando ela viu aquilo, a porta estava fechada. Ela achou uma porta, saiu e a gente até, né, aconselhou ela a denunciar para outras pessoas não correrem aquele risco. Mas só pelas fotos já é aterrorizante. Imagina você estar ali, né, ficando presa, uma imigrante, ninguém nem ia saber notícia, né? É exatamente, por isso que eu gosto de enviar o endereço e eu gosto também de levar uma. Eu já não gosto de fazer uma. Tá ali, né? No duro da limpeza. Então eu sempre também procuro levar uma help numa primeira limpeza. Porque, tipo assim, eu tenho uma companheira ali, mas aí acaba que eu fico começando a fila já. Hoje em dia, com isso aí, eu não tenho tanto medo. Porque eu vejo a casa, eu conheço. Mas eu fui um tempo atrás numa casa que a mulher queria que eu limpasse o telhado, o teto, né? Por dentro da casa. Só que quando eu entrei na casa, era boneca de tudo quanto é jeito, algumas coisas estranhas. Falei com ela, falei assim, olha, eu não faço, desculpa, agradeci. Falei, não faço esse tipo de trabalho de limpar telhado, limpar a parede. Aí recomendo você procurar uma outra companhia. E eu falei, é ruim que eu volto. Nunca mais voltei. Falei, não tem umas coisas que não dá. Não, mas Mas é que e tem muita é coisa isso também louca. que eu tento Lá, passar, né? Às vezes a gente, o cliente acha que a gente faz tudo, né? Que a gente vai limpar parede, que a gente vai limpar telhado, que a gente vai limpar qualquer coisa da casa. E não é assim. Por isso, para isso que existe uma checklist, para você não, né? Tem gente que, não, você cuida de criança, você cuida. Aconteceu isso comigo. Você cuida de idoso, que minha mãe tem Alzheimer, eu preciso sair no sábado e não tem ninguém para ficar. Aí eu falei, não, eu tenho meu negócio de limpeza, não tem tempo para cuidar, né, de idoso. Mas quando você está precisando, você vai aceitando vários tipos de trabalho. Só que aí, no futuro, né, aquela pessoa vai ter dificuldade em te ver como um negócio sério de limpeza. Então você provavelmente vai misturar aí esses negócios que você faz quando está precisando de dinheiro rápido. exatamente, foi o que aconteceu comigo quando essa irmã desse rapaz que eu falei que a casa dele era bagunçado, que eu limpava a casa dela, que eu não limpo mais, por quê? Quando eu comecei, que eu peguei a casa dela, não sei nem onde que ela acha o meu contato, que é aquele negócio, você faz divulgação em tanto lugar que ela me mandou mensagem, a gente fechou ali, e ainda não olhei a casa, só me falou o que era, eu dei o preço por ali mesmo, e, e aí era que entra aquelas casas de 3 em 3 semanas, e aí não tinha o checklist quando eu fechei a casa dela. Então foi bem assim, no início de tudo mesmo. E aí começou, de 3 em 3 semanas já era uma bosta, né? Porque eu não tinha ideia que me dava tanta dor de cabeça do jeito que dava. E ela sempre estava cancelando a limpeza. Chegava à noite, 10 horas da noite, eu mandando mensagem. E aí eu contava pra casa dela, porque eu tinha help, tinha mais casas no outro dia, menos. Então, pra mim, já não compensava levar help como
Era. Aí eu comecei a querer, assim, né? Doutrinar, não, como que seria? Ensinar, Educar. né, ali, educar isso. Levei o checklist quando eu adquiri, expliquei que aquelas era a regra da empresa e tal, 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 tal. Quando eu voltei na próxima limpeza, era próximo do Thanksgiving, a limpeza dela, se não me engano, tá marcada para segunda. Ela cancelou a limpeza porque não tava passando mal. Na terça, me mandou mensagem querendo a limpeza na quarta, o Thanksgiving era na quinta. Aí ela falou, mas vocês podem vir de máscara? Aí eu falei, não, esse negócio ela tá passando mal, pedindo pra eu ir de máscara. Eu nunca usei máscara. Se fosse uma outra coisa, outros dias, né, eu não me importava. Mas ali tudo muito recente, eu falei, ela tá com Covid e não quer falar. E ela falou, é porque só porque eu já tava grávida. Ela falou, é só porque eu tô grávida, o médico pediu por prevenção e tal, tal. Aí eu falei assim, aí eu fiquei meio assim, tudo. Ela falou assim, não, eu saí de casa e vocês vêm. Eu falei, aí é outro caso. E aí eu só ia fazer a casa dela, eu fui. Cheguei lá, as duas camas para trocar o forro. Mandei mensagem, falei, olha, vou trocar os forros da cama e tal. Mas só para confirmar com você leu o checklist, lá a gente cobra extra para trocar os lençóis, tal, tal, tal. Aí eu falei assim, não, eu não li. Aí eu falei assim, pelo visto, quando eu chegar em casa, eu vou precisar ler aquele jornal. Aí meu sangue já vai e volta, vou lá no céu, volto na terra. Aí eu falei, não, tudo bem, pode ler o jornal, né? Mas então eu pago pra quê? Só pra passar o VEC no banheiro e passar o VEC no chão e limpar os banheiros? Aí eu falei, Eu não, lembro que assim, você só. me contou essa história. Então, eu falei pra ela, se você paga só pra isso, você mesmo pode limpar. Eu tô indo embora, muito obrigada, viu? Peguei minhas coisas, numa quarta-feira de Thanksgiving e vim embora. Não sei se ela arrumou uma pessoa de última hora, se ela limpou. Falei, não tem respeito nenhum pelo meu trabalho, não vou limpar. Eu poderia ter limpado, sabe? Porque eu fico mal por falar assim, tem um Thanksgiving amanhã e a pessoa queria uma limpeza, mas ela nunca teve o respeito pelo meu trabalho. Então não tem o porquê de eu ter respeito Uhum. ali, pensar. E eu falei, e lógico que com esse andar da conversa, ela vai usar o meu trabalho hoje, vai me pagar, beleza, mas também nunca vai me chamar. Então, pra que eu vou quebrar esse galho dela se ela nunca teve esse respeito? Então, eu não limpei, eu fui embora. E aí eu escuto, tem umas pessoas que eu conheço mais antigas, diz que é do tio do meu marido, que está aqui há tantos anos, aí eu conto uma história dessa. Mas você é corajosa demais. Foi até aquele print que eu te mandei e você repostou, que a mulher queria também que eu limpasse depois de tantos dias uma limpeza mensal e queria que eu fizesse pelo mesmo preço. E eu falei, eu não vou limpar. E ela falou assim, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falei, eu não faço, porque se eu não me der esse valor, chegar lá eu vou trabalhar o dia inteiro e eles não vão me dar um tips, eles não vão me dar um extra, eles vão reconhecer meu trabalho, entendeu? Vai achar que eu vou fazer do jeito que eles querem, do jeito que eles É me o, é entendem. o Eu falei, não. famoso posicionamento, né? Que eu até postei hoje. Sim, Se você não posicionar, vai fazendo, vai fazendo, vai forrando cama, vai fazendo lavanderia, vai fazendo tudo por aqueles mesmos US$ 100 e você não tem um schedule lucrativo. Você tem só um monte de casa ali que não vale nem deixar de ser helper. sim. Eu tenho. E aí eu vejo muito que você sempre falou sobre o pessoal espera muito por recomendação, né? Meus clientes todos que eu tenho hoje, eu não tenho nenhum para te falar que foi recomendação. Tenho um cliente que eu fiz uma primeira limpeza semana passada, que ele é irmão de uma cliente minha, eles moram no mesmo quintal, mas depois praticamente de um ano veio o primeiro cliente por recomendação. Imagina se eu estivesse esperando esse cliente de recomendação. Então, assim, sem hipótese de ficar esperando esse tempo todo. E aí, de tudo, eu vi tanto que, com o passar do tempo, não que seja fácil, mas assim, se você tiver aquela persistência, as coisas andam. Porque eu tava pensando, esses dias de todos os meus clientes que eu tenho hoje, eu tenho um cliente que foi assim, que eu gastei um dinheiro com ele, que foi através do barco. Meus outros clientes entraram em contato comigo, não sei nem de onde que eles acharam contato, através de Facebook. Então, assim, quando as meninas conversam comigo sobre limpeza, a maior dica que eu dou, que pra mim funciona muito, é falar, faz sua página no Facebook, faça aquela movimentação e paga um anúncio do Facebook. Eu pago a coisa, então, até como se diz, é até vergonhoso. Eu pago 10 dias, US$ 10, US$ 1 por dia. Desses Você 10 dias que faz eu pago, aquela, você impulsiona, né? uhum, desses 10 Uhum. dias que eu pago, pelo menos um cliente entra em contato comigo que a gente fecha trabalho. Então, assim, eu gastei US$ 10 para ter um cliente mensal ou quinzenal. E mesmo quando seja mensal, eu não me importo, porque eu cobro um valor bom para ter aquele cliente mensal. Então, para mim, se ele preferir um mensal, ok, eu vou gastar mais tempo, E mas eu também olha, estou e ganhando olha, mais. e olha que você impulsiona. Ainda existe a possibilidade de você gerar um tráfego ali bem específico. Então, quando você impulsiona,
É como se você mostrasse para uma multidão a sua empresa. Agora, quando você tem uma gestão de tráfego específico, né, que você tem que ter o Facebook Business, quando você faz isso, você consegue mostrar o seu anúncio para quem está procurando apenas serviço de limpeza. Entendeu? Então, existem dois pontos do Facebook, né, de anúncio, onde você impulsiona, que é mais para o amador, que impulsiona e vai para um monte de gente e pode acertar o alvo, né? E existe outro, esse outro, que você também consegue ali filtrar e concentrar mais, né? Conhecer o público específico da sua região e chegar ali e atirar mais ainda no alvo. Então, só para você saber que tem esses dois pontos que vale a pena, né? Eu sei que para certas pessoas é um pouco mais difícil, mas você que é mais nova, tem mais assim, habilidade no Facebook, vale a pena investigar isso. Tá, só pra ver se eu entendi. O Facebook, todos os dois são feitos através da página. Um Facebook você impulsiona, que é esse que você faz. Você faz um post, vai lá e impulsiona seu anúncio, né? Seu Não, post, então, qualquer. sim, mas é por isso que eu tô na dúvida, porque através do meu Facebook pessoal, eu fui lá e criei a página de limpeza. Então, tipo assim, eu faço o anúncio e impulsiono através da página de limpeza, nada Sim, com sim. com o meu Você pessoal. pode impulsionar até do Instagram. Você pode impulsionar do Instagram, Aham, pode impulsionar no Facebook, da sua página, não importa de onde. Isso é impulsionar. Você não vai fazer nenhum estudo sobre aquilo. E existe também o uhum, Facebook Business, que ali você já vai saber algo específico, você já vai mirar num público-alvo. Por exemplo, você quer público-alvo mulher de 20 a 35 anos que mora na região tal, que tenha faculdade, que tenha filhos, você já consegue especificar muito mais. Então você, depois de um tempo, você já tem ali um público-alvo que você vai jogando anúncio só ali, entendeu? interessante, vou dar uma pesquisada. Porque Então, são do duas formato formas, que eu. são três, na verdade, de captar pelo Facebook. Postando em grupos de Facebook, é o impulsionando anúncio, né? Impulsionando post, e também através do Facebook Business, que é um pouco mais rebuscado, mas é bem mais ali filtrado, vamos dizer assim. Sim, para mim, assim, o do Facebook não muito. O meu retorno através do Facebook é muito grande. Quase assim, 90% dos meus clientes vêm através de lá sem eu ter nenhum gasto muito alto, Legal. entende? E, Hoje você e tem aí a quantos gente clientes fala recorrentes? entre 15 e 20 clientes recorrentes. Uhum, Dentro de em um pouco ano, isso tempo, tudo. dentro de um ano. Porque assim, E, exatamente, qu- hoje e qual nem você um ano, diz? porque a gente está em Não, pode Falou falar. assim, nem um ano, né? Porque a gente tá em abril, né? Então eu comecei assim, se eu não me engano, meu primeiro cliente que eu fechei, falei assim, pronto, comecei agora, fechei meu primeiro cliente, foi dia 6 de junho de 2020. Então não tem um ano. Na verdade, tem pouco Não tempo, tem. 6, no máximo aí 10 meses. Mais ou menos isso. É bem legal. Não, eu tinha certeza que você ia conseguir, era só questão de tempo. E qual você acha que foi sua maior dificuldade? Quando você decidiu criar seu schedule, qual você acha que foi sua, assim, a dificuldade maior que você enfrentou que quase fez você desistir? Então eu acho que pra mim, como igual eu tô falando, tipo assim, eu não tenho filhos e eu tenho o meu esposo que tinha aquele suporte, porque eu já vi muitas pessoas de desistir, porque eu acho que isso toma muito tempo, querendo ou não, eu vejo muito que você falava que você limpava a igreja, outras coisas, restaurante, e tem gente que trabalha como help em outros dias, para pessoas, né? E para poder ter seus dias. Para mim, isso não teria funcionado. Porque, assim, quando eu quero alguma coisa, eu quero aquela coisa. Então, eu vou me dedicar 100% àquilo, que foi o que eu fiz. Então, assim, eu criei minha logo, tipo assim, eu criei tudo. Facebook, eu fui descobrir, assistir vídeo. Então, assim, isso foi o que eu consegui de tempo livre. Então, tirando isso, que eu consegui ter esse tempo livre, eu acho que acabou, assim, pegando muito, foi no início a dar o preço, quanto ir conhecer a casa de cliente estar ali pessoalmente, não falar um inglês, isso me deixava bem nervosa. Hoje nem Uhum. tanto, assim, eu chego, já aviso, fui pegando esse costume de estar ali avisando antes para não chegar lá a pessoa e falar assim, aí já começa a travar. Porque querendo ou não, você vai travar, você já tá nervoso, aí já é a primeira É. vez. Então hoje eu já levo com mais leveza dentro desse tempo, muita casa que eu Você fui, muita acha, casa que eu conheci. você acha que hoje você fica um pouco mais calma porque você tem um conhecimento na limpeza maior ou porque seu inglês melhorou?
Não, porque eu acho que o inglês não melhorou, porque eu não tenho muito contato. Acaba que o pouco contato que eu tenho é por mensagem e assim, a minha grade de pessoas são brasileiros. Então eu acho que é mais pela confiança que eu tenho no meu trabalho. E aí, Uhum. quando eu sou muito persistente, tem cliente que fala assim, ah, mas a primeira limpeza tá salgada. Eu falei, ah, faz a primeira limpeza, conhece meu trabalho e depois você me fala se você achou caro. E aí ele fala assim, eu gostei de você, vou fechar a primeira limpeza. Aí eles vão, fecha a primeira limpeza, conhece o trabalho, aí já fecha regular, entende? E é sempre assim, que entra o caso que eu te contei semana passada. Eu tenho uma cliente que foi através de Facebook. Aí eu passei, conheci a casa dela, dei o preço, fechamos a primeira limpeza. Aí nisso, dei um preço errado para mensal. Depois eu falei, gente, o meu preço para mensal e para quinzenal era diferença de US$ 50. Falei, era óbvio que ela ia escolher mensal. Não faz sentido ela querer quinzenal. Eu falei, não, esse negócio tá errado. Se ela fechar mensal, eu vou estar no prejuízo. E aí falei assim, olha, nosso trabalho é muito bom, é excelente. Faz um. E eu sabia, assim, querendo ou não, você conhece a condição financeira do cliente quando você vai na casa dele. Eu falei, faz como seria a palavra? Faz um teste quinzenal, essa limpeza quinzenal. Se você não gostar, a gente vem para mensal. E ela falou, beleza, vamos fazer esse teste. E aí a gente ficou. Ela gostou, a gente ficou nessa quinzenal. E esses dias atrás ela me recomendou no Facebook para uma pessoa que tinha postado, queria limpeza. E aí ela foi e comentou lá que meu trabalho era muito bom. E quando ela fechou comigo, ela já tinha me dito que que o meu preço estava mais alto do que a House Clean anteriormente. Mas aí eu vi que ela estava lá recomendando meu trabalho para outras pessoas. Então, assim, meu trabalho era tão bom que aquele preço que eu cobrava a mais suplia o que ela pagava mais barato da outra, pelo meu trabalho ser bom, entende? Então, eu passei a ter confiança nisso, porque eu tenho autoridade de chegar para a pessoa e falar assim: eu tenho um diferencial, eu tenho um trabalho, portanto, que eu levo o help, que às vezes vai comigo, depois eu não levo mais, porque não adianta. Eu falo para as meninas: falei, olha, vamos fazer um bom trabalho, acabou cedo, eu vou te pagar seu dia, eu tento pagar mais quando a gente vai na primeira limpeza. Mas eu também quero um trabalho bem feito, porque é o que eu faço para ele sempre. Não adianta eu levar uma help que vai chegar lá e limpar 10 casas e terminar 1 hora da tarde, eu checar as 10 casas e não tá do jeito que eu faço, entende? Então, é essa a minha dificuldade hoje, já começando essa questão das help, porque eu não trabalho muitos dias, mas eu vejo que eu ganho a mesma coisa de gente que tem 10 anos de schedule e trabalha todos os dias, e aí as contas não fecham, sabe? Uhum. E é legal você falar dessa questão do preço, da frequência, né, entre quinzenal ou mensal. O preço, independente, né, toda frequência tem seu preço, né? Geralmente a semanal é Sim. mais barata, que a quinzenal e a mensal. Mas todo preço tem um fundo de estratégia. Por mais que você coloque ali, vamos dizer, de 10 a 30% a mais ou até mais, né? Por exemplo, da diferença de quinzenal para mensal, o seu preço tem que ser estratégico. O que, que vai te fazer ter mais volume de casa e uma receita maior? É a quinzenal? Então você coloca o seu preço quinzenal mais atrativo do que o mensal. Se for simplesmente assim, por exemplo, semanal 10% a menos do que o quinzenal e o mensal 10% a mais do que o quinzenal. A pessoa vai escolher qualquer um, ela vai escolher o que for mais cômodo para ela. Agora, se você coloca, por exemplo, um mensal 250, um quinzenal 120, 130 e um semanal parecido com o quinzenal, né? Vamos dizer 110, Sim, ela foi o que vai olhar o aconteceu. quinzenal e falar: nossa, aqui tá muito melhor. Isso é uma estratégia que qualquer, se você entrar em qualquer site, na Amazon, qualquer site que você verificar 3 tipos de preço, vai ter sempre aquele do meio, né? O mais recomendado, que é justamente o que eles querem que você escolha. Então, a limpeza tem que ser a mesma coisa. Por mais que exista uma regra, né? Existe meio que uma ideia ali de processo de precificação, o seu preço também tem que ter estratégia, senão não adianta nada. Sim, isso foi uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo também, sabe? Eu vi que, não sei se é só comigo, a região que eu vivo, eu não tenho limpeza de casa, eu limpo uma academia semanalmente, mas eu não tenho limpeza de casa semanalmente. Então, as minhas limpezas são quinzenais ou mensais. Eu falei, então não adianta eu colocar um preço semanal, vai ser muito baixo para aquela pessoa fechar semanal, então para mim também não convém. E aí eu já comecei a jogar o preço estratégico sempre no quinzenal, porque convém para a pessoa e convém para mim. E aí o mensal eu sempre tento jogar um pouco mais alto.
E aí, como eu limpo muitas casas perto aqui da minha região, eu moro em Everett, né? Mas aí tem a região de Boston, Médico. Então eu sempre tento, não muda muita coisa para mim, só que eu limpo umas casas que são mais longe, que são 40, 45 minutos, que aí compensa eu ir. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô tentando investir sempre nas mesmas áreas que eu tô, não fico atirando em muitas cidades diferentes, porque eu não quero perder tempo de estrada. E aí foi o que eu tô fazendo. Quando eu vou para a mesma cidade que o cliente, que eu já atendo, eu ofereço um desconto para o cliente fazer o serviço o trabalho, a limpeza da casa dele no mesmo dia que eu já estou na cidade. Então isso fica interessante, porque eu não perco tendo que voltar lá um dia diferente da semana e ele ganha um desconto. Então, para mim é ótimo. Com certeza, isso também é uma estratégia. As pessoas confundem, acham que serviço de limpeza, qualquer serviço que vai fazer de qualquer jeito, tem muita estratégia para Tem. seguir e funcionar duas, três vezes melhor do que uma simples limpeza. Né? Essa questão do preço, da frequência, essa questão do deslocamento, da indicação, tudo isso são várias estratégias para você conseguir tirar o máximo ali de receita do seu negócio de limpeza, né? Eu acho que o mais importante, assim, em questão de valores que eu aprendi é ter o pulso firme. Porque por mais que você vai perder cliente, porque eu já perdi, você fica assim, nossa, mas eu precisava daquele cliente. Você vai perder cliente, mas se você vai ver cliente recomendando o seu trabalho, mesmo ele falando que quando você foi fechar com ele falando que os seus serviços eram caros, sabe? E Uhum. aí já aconteceu isso que uma senhora que ela trabalha com imobiliário, então de vez em quando ela me passa a casa de limpeza de venda. E aí quando ela foi fechar comigo, ela falou que porque quem paga, né, são os donos da casa, mas eles queriam pagar um valor exato, acho que era tipo exato, $300. E aí eu tinha cobrado 360. Ela falou, eu vou pagar os 60 do meu bolso porque eu preciso muito dessa limpeza, que ela queria vender a casa e tudo. E depois, e nesse dia eu nem podia, eu tive que pagar meninos para ir, que eu tava para viajar um final de semana, ia sair, e ela queria limpeza no sábado, que eu não costumo fazer, eu não faço limpezas de casa. Sábado e domingo não pego. Pode me oferecer o que quiser, assim, a não ser que seja assim, um cliente regular, que necessariamente aconteceu uma coisa extrema e tal, e precisa, aí eu vou. Agora, cliente novo, se você pode me quebrar o galho. Não, não vou. Eu sempre, depois aquele cliente nunca mais aparece. Ele queria para aquele dia e precisava para aquela hora, né? Então eu já fico esperta nisso. E aí, acabei que eu fiz para essa senhora, eu não tava, as meninas foram, fizeram. E aí eu nem pude checar, né? E aí você fica com aquele receio assim, que você não tá ali, você não vai ver. Nossa, mas ela amou o trabalho das meninas. E aí sempre ela tá lá recomendando em Facebook, comentando. E esse dia ela me mandou mensagem que uma amiga dela também queria, que era de imobiliária também, precisava de limpeza por cliente dela. Então, assim, mesmo você tendo o pulso Você firme, é de qual cobrando mais região alto, você é de qual região de Massachusetts? Boston. Uhum. Então, tipo assim, mesmo você cobrando mais alto esse valor e fazendo um bom trabalho, você vê que, tipo assim, a questão não é o valor. E aí eu me apego duas coisas que você sempre fala. Não é que o cliente não tem dinheiro, ele não tem dinheiro para gastar com você. E Ele limpeza é não luxo, quer paga gastar quem com você. pode. Exatamente. Aí limpeza é luxo, paga quem pode. Então eu coloco isso na minha cabeça e aí eu ponho também aquele negócio, né, do animal, para não olhar Aham. para os lados. Porque às vezes você chega numa casa, é uma zona, e você olha pra pessoa e fala assim, eles começam a contar aquela história triste que meu filho, que aí eu não consigo, que eu não tenho tempo, que eu trabalho num lar de idosos, aí você começa ali, o Tem coração problema na amolecendo. coluna. O que eu mais ouvia tem problema na coluna. Eu falei, ô, minha filha, também tem. Tô aqui limpando. Exatamente. Esse dia eu cheguei numa casa para dar preço. E assim, eu me assustei. Foi a primeira vez que eu vi aquilo na minha vida. Porque tem casas bagunçadas, ok. Mas ela é realmente aqueles vídeos que a gente assiste no YouTube, que se você vai pegar as coisas assim, você vai começar só a jogar no lixo. É Porque de assim, eu mendigo, não né, tinha espaço. praticamente. E sabe o que me impressionava? Porque ela tinha a caixa fechada de brinquedo que ela deu pra filha dela no Natal. A gente tá em abril, fui lá agora no início de abril. Ela não tinha aberto ainda as caixas. E aí, pra mim chegar na banheira dela, pra eu olhar a banheira, pra limpar, eu não tinha espaço, porque tinha coisa no chão. Então, assim, realmente, aí ela queria que eu limpasse só a cozinha e banheiro. Eu não costumo pegar, mas eu também falei assim, eu não vou negar, eu dou meu preço, que eu acho que me convém, porque tá podre, se ela quiser pagar, ok. Nunca mais entrou em contato. Eu também que não procurei. Eu falei, é ruim. Tem dinheiro para comprar aquele monte de coisa que nem abriu, eu que vou lá limpar de graça? Não vou. Aí eu já nem procuro mais. Exatamente. Porque quando você tem uma situação boa e você não quer pagar o serviço de limpeza porque você não valoriza. Então,
a partir daquele momento você já tem que perceber, né, como profissional, como tem uma, né, experiência nesse setor, que a pessoa não vai valorizar seu serviço. Sim, eu vou até ressaltar uma coisa importante que aconteceu comigo sexta-feira. Fui fazer uma casa de um cliente, aí foi o meu primeiro cliente que eu falei que é recomendação, que ele é irmã da minha cliente. E a casa dela sempre foi uma zona. E aí eu não cobro a mais, porque eu consigo fazer dentro do tempo que eu já cobro. E apesar de eu estar arrumando, que eu já não pego mais, né, do jeito que eu peguei a casa dela, foi até na época que eu não cobrei primeira limpeza, mas eu acho que também, assim, ela me deu a mão ali quando eu tava começando, não convém eu vir abandonar agora, por eu achar que eu tô um pouco melhor, já que também não é bem assim. E aí, esse irmão dela já me procurou e tudo. E eu sei que o irmão dela tinha house clean antes, eu não sei o porquê dispensou. Porque já aconteceu de eu estar saindo da casa dela e eu topar com as meninas saindo da casa dele. Eles moram no mesmo quintal e a gente se encontrar ali na porta. E as meninas eram hispana. E aí eu não sei quanto tempo que ele está sem essas meninas. E aí eu fui, conheci a casa dele, dei preço. E aí, nisso que a gente tá lá fazendo estimativa, ele falou, não, mas quando você vir, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, a casa tudo uma bagunça. Mas assim, não tava ao extremo igual dessa mulher, né? A gente ainda conseguia andar. E tava no Amazonas, mas eu vou organizar, vou organizar, vou organizar. Beleza, cheguei lá pra limpar sexta-feira, tava de perna pro lado, do jeito que eu vi, ou talvez até pior. E aí eu comecei a fazer e eu vi que não ia dar tempo de fazer dentro do tempo que eu planejei acabar. E aí eu já fui, chequei o basement que ainda tinha para fazer. A bagunça estava a mesma coisa de cima. E eu já pedi desculpa. Falei, olha, o que a gente combinou em você me pagar vai ser o preço que eu vou te cobrar só pelo andar de cima. Se você quiser que eu volte em um outro dia e vou te cobrar esse para fazer o andar de baixo. Não tem condição de eu fazer a sua casa toda pelo valor que a gente combinou. Então, tipo assim, eu odeio ter que tirar ali do preço que foi combinado, mas ele não cumpriu com a parte dele, que seria de estar tudo organizado. Então, eu não vou. Tipo, já aconteceu de eu achar Houve que a uma errada sou quebra aí eu. de acordo dos dois lados, né? Sim, então, mas aí eu ficava. Se fosse uma outra época que eu tava bem assim no início, eu ficaria colocando aquilo na minha cabeça, que eu tava lenta e que eu deveria ter conseguido fazer tudo, sendo que a casa dele tava. Ele não cumpriu com a parte dele do acordo de estar arrumado. Porque tudo é uma junção, né? Se ele tivesse cumprido com a parte dele do acordo de estar organizado, a gente tinha dado conta de limpar tudo dentro do tempo. Aí depois eu fui e expliquei novamente, ele entendeu, e aí a gente tá para voltar um outro dia. Porque eu falei, não tem condição de eu achar que eu tô errada e morrer de trabalhar pelo mesmo valor, sendo que tudo vem da organização. A organização, você chega na casa de um cliente que é a primeira vez, você não sabe que você pode jogar fora, e você começa a arrancar coisa de baixo, enfiar cabo de vassoura debaixo da cama e vai saindo, como se diz, só não sai bicho. Porque o resto que você imaginar, A tinha primeira pulseira dele limpeza, de. a primeira limpeza só por você não conhecer a casa já demora mais. E aí, quando Sim, ainda tem essa bagunça, demora muito mais, né? exatamente. Mas aí é uma coisa que eu aprendi, que é o que eu dou de dica para as meninas, que você me comenta que vai comigo como help, eu indico o seu perfil, porque eu falo, não tem muito o que eu te falar, que eu não vou falar com tanta certeza e clareza, e às vezes eu vou explicar, não explico da forma correta, então eu falei, segue a Thelma, e aí entra a questão que eu sempre falo para as meninas, eu não corro de trabalho. Pode estar uma zona, eu vou dar o preço que eu acho justo, e se a pessoa fechar aquilo ali, eu vou fechar. Portanto, que eu já cobrei de uma casa, até a gente fez em 3 pessoas, e aí a gente fez uma casinha antes, que era até essa casa bagunçada da irmã do rapaz, e aí a gente fez essa outra casa depois, que era uma casa que ia vender. Eu cobrei US$ 1.000, US$ 1.030 de uma casa. E aí a gente fomos em 3 pessoas, duas help e eu e mais eu. E do lado morava uma brasileira. Aí a brasileira falou assim: ai, como vocês aguentam ficar ali dentro daquela casa, que a casa tava isso, que a casa tava aquilo. Gente, eu abri a janela, limpei tranquilamente. Falei: você perdeu US$ 1.000, porque a dona da casa chamou ela antes para poder ver a casa, ver se ela queria alguma coisa da casa e tal. Então, assim, eu não corro de trabalho, já entro batendo cheirinho, se tá mal, vamos abrir a janela e vamos trabalhar. Uhum. Paga mais as meninas, mas é coisa assim que às vezes não vai ficar fixa, mas aumenta muito a minha renda do mês, né? As primeiras limpezas é duro, é sofrido, mas acaba dando valor muito alto. Então eu amo quando eu tenho primeira limpeza. Se eu tiver primeira limpeza a semana inteira, eu tô amando, porque tá aumentando a minha renda.
Não, com certeza. Isso é tudo. É quando você já tem um schedule grande, você já começa a filtrar um pouco melhor, né? O seu preço já está maior, então tem muito cliente que já se afasta. Você já não aceita certo tipo de coisa, né? No começo você limpa cocô, limpa xixi, e depois você já fala, não, desculpa, isso a gente não limpa, né? Isso a gente não faz. Você já vai Sim, com sua própria experiência, o próprio conhecimento, excluindo certo tipo de cliente. Voltei aqui. Voltei. Mas eu acho que tá, pô. deep cleaning não tem muita escolha. Ó. Por mais que seja bagunçado, por mais que, né, tenha sujeira demais, se você tem os equipamentos para isso, faça. Eu já peguei limpeza que não tinha equipamento. Né? Realmente era uma coisa de homeless, era uma coisa surreal. Que meu equipamento ia quebrar todo ali. Então eu escolhi não fazer. Né? Eu fiz o que dava, né, a parte úmida, mas o resto eu resolvi não fazer porque ia quebrar meu equipamento. Então ali eu resolvi não fazer. Então existem essas decisões que você precisa tomar também, mas no geral, a deep cleaning, alguém precisa limpar. E geralmente house Sim. cleaner, né? É, assim, pra mim, acho que o que eu mais filtro hoje, falar assim, que eu não pego tudo, é limpeza pós-construção. Porque eu acho que acaba você perdendo muito tempo com aí você tem que, aí entra aquela coisa do material, que você precisa ter um pó específico, um Específico. vete específico ali, e aí você vai gastar para aquilo, e é aquela coisa, eu já fiz assim como help, na época que eu trabalhava, você limpa, aí não dá conta de terminar tudo, quando você volta no outro dia, que você olha o que você limpou, parece que você não limpou, porque tá tudo cheio de pó. Então, assim, eu acho que eu acabo gastando muito tempo. Pra mim, não convém. Eu já dei preço uma vez, acharam caro. Eu falei, eu também não abaixo disso, porque eu sei que eu vou ter muito trabalho. E depois disso, aqui não tem tanto. Eu acho que lá na ilha, como é muita construção, eu acho que acabava tendo mais que aqui. Aqui é mais uma reforminha, uma coisa simples, né? Mas não é aquelas casas totalmente vazias, do zero, uma limpeza, É, né? tem regiões que estão mais em crescimento, então acaba tendo mais limpeza de pós-construção e pode ser conveniente ali agregar esse tipo de serviço ou fazer só esse tipo de serviço, né? Pode ser, mas isso depende muito da região. Realmente tem região que não vale a pena você nem abrir muito leque para isso. Eduarda, eu queria te agradecer, né? Eu tomei muito do seu tempo, queria te agradecer. Muito obrigada. Na verdade, eu reconheci seu entusiasmo, sua forma ali de ousadia muito cedo, né? Eu fiquei assim, abismada com você com 20 anos, me convencer mesmo de tentar parceria. Não, foi porque eu falei, não, gente, não quero, mas depois eu falei, não, mas ela falou com tanta convicção que realmente Sim. mostrou uma diferença. E assim, eu tenho certeza que daqui a pouco, em 10 meses, você já fez tanto. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar voando aí e administrando, né, como você quer, já que você foi muito Sim. sincera em falar que não gosta da limpeza. Então, daqui a pouco, tenho certeza que você vai conseguir administrar aí da sua forma, criar o seu jeito de limpar, o seu jeito de gerenciar. Tão nova, tem muito para aprender, mas também já sabe muito. Então, boa sorte, sucesso para você. Espero que você continue aqui, né, trazendo essas vitórias vitórias e experiências também, né, que você vem passando no House Cleaning. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Thelma. Só para concluir, são duas coisas. A primeira é para quem também quer aumentar a receita, que é o que eu também quero, né? Mas eu acho que compensa muito. Que eu faço são limpezas de academia. Mas não é uma academia, tipo, cheia de instrumentos, sabe? Eu limpo aquelas tipo yoga, gasto 1 hora e eu cobro US$ 150. Então, assim, Uhum. isso ajuda muito, que é fora do nosso horário normal de limpeza de casa ou no final de semana, porque você não fica presa ali, você pode ir num sábado ou no domingo. E para finalizar, eu que agradeço, né? Que por mais que eu não concorde ali sempre, mas estou sempre comentando, aí vem a Thelma me explicar o ponto de vista dela e eu argumentar o meu. E para quem não tem disposição, porque às vezes assim, nem a disposição, mas às vezes nem todo mundo, como se diz meu esposo, não é para frente como eu oriento a comprar o curso, porque eu quero fazer o curso ela, né? O projeto. Então, para quem o projeto ela, então para quem quer tomar uma direção, eu aconselho muito fazer, porque se a pessoa tá perdida, porque tipo, quando eu comecei foi o que eu tava perdida. Então, quando eu comecei perdida, eu comecei a estudar por conta própria. Se a pessoa quer ter um rumo, eu acho que o pouco que eu vejo do projeto ela vai dar uma direção demais para uma pessoa que não tem rumo nenhum. Então, eu acho que isso é muito importante, é um investimento, porque ou você investe
1.500, US$ 2.000, ou você investe US$ 20.000 correndo o risco de perder tudo. Então, assim, eu já tenho. Aí, para começar a ficar feliz, né? Você arruma 2, 3 clientes, você começa a multiplicar isso. Se eu fosse vender 4 vezes 4, aí você começa a ver sua receita, entende? Isso é muito bom saber que no final das contas você gastou. Se eu fosse chutar muito alto hoje, tudo que eu já gastei para conquistar os clientes que eu tenho, chutando alto, US$ 500, que não dá isso tudo. Então, assim, eu acho muito importante para ter essa direção. E aí eu sou muito grata, Thelma, muito mesmo. Às vezes parece babação, mas não é. Porque quando eu Não, não. bati lá no Google, que eu encontrei, eu falei assim, não, como criar sabe, aquelas coisinhas tão bobas, como criar um esquero nos Estados Unidos, e aí eu acho você. Eu falei, não, Nunca, pronto, era nunca foi tudo que eu babação. Você precisava. sempre estava bem focada ali realmente no seu objetivo. Nunca foi babação. Foi realmente É, você então. estava focada e eu consegui perceber isso. E tem até a Bruna aí comentando: parabéns, Eduarda. Foi uma menina novinha que me fez virar a minha chave. Espero que você vire a chave de muitas meninas. E a Bruna, você está convidada também para o Papo de Cleaner. A Bruna tem uma empresa enorme, né, Bruna? E ela agora também gerencia casas de Airbnb. Então, achei bem interessante, porque é um outro projeto que eu comecei aqui no Brasil. Então, a Bruna também tem muita experiência. E eu acho que há pouco tempo, né, Bruna? Se eu não me engano, que ela começou. Então, vocês, né? Por isso que eu gosto de trazer aqui o Papo de Cleaner, porque você não tem noção de como você vai transformar a mente de várias pessoas que estão começando agora. Você não tem noção. Sim, E aí vai eu ser aquelas imagino. pessoas que estão com medo, que tinham receio e vão ouvir você falar e vão falar assim: nossa, agora realmente, poxa, se ela conseguiu, por que eu não consigo? Exatamente, é isso que eu me apegava muito a isso, mas não que eu queria diminuir alguém assim, porque ela conseguiu, mas eu pensava assim, mas se ela conseguiu, por que eu também não posso conseguir? Porque a gente, porque eu acho isso realmente muito importante, porque às vezes eu abro aqui, tá tendo o papo de clínico, mas tá com uma senhora, aí eu falo, mas aí ela deve ter tantos anos de América, aí você abre quando você vê com uma menina de 20, 21 anos, como se diz, fala assim, não, mas se ela conseguiu, por que eu não posso? Porque é sempre o que eu falo com as meninas que vão comigo. Eu tenho vontade, eu quero isso. Porque eu conheço pessoas que, às vezes, no meio do caminho, tem 2, 3 casas, desiste. Mas é por isso que eu tô falando até do projeto Ela. Porque eu sei que nem todo mundo pode ficar parado como eu fiquei, que a gente conseguiu se virar e manter a casa para poder trabalhar. Então, a pessoa tem que ter aquele foco ali para poder fazer que isso ainda ande mais rápido. O meu processo, eu ainda, sendo sincera, eu sei que eu ainda não fui mais longe, porque eu ainda tive umas outras prioridades, essas coisas, mas se eu tivesse investido tudo que eu tive de disposição, tempo, ter feito já o curso que eu quero fazer, mesmo sabendo pouco que eu sei, ainda já falei com você que eu vou fazer, porque isso vem assim, ó, com pouco tempo eu consegui fazer isso, o que eu não teria conseguido fazer mais e mais. Ô, Thelma, mas pelo amor de Deus. Eu falei com a Thelma assim, gente, quanto tempo gasta a live? A Thelma falou, depende das suas histórias. Pronto, já vai 1 hora e tanto. Não, mas foi ótimo. Olha quanta história Foi, você tem em tão pouco tempo. Mas daqui a pouco a gente realmente. marca outro para dar uma atualizada aí no pessoal das suas histórias. Pois é, eu já tenho uma meta para final do ano. No final do ano a gente tá aí de novo para poder contar o quanto que a gente cresceu durante Calma pouco aí, qual tempo. é a meta? Qual é a meta? Porque aí você tem um compromisso agora. Então, eu tô tentando me apegar mais no verão. Quando eu tava para fechar o final do ano passado, eu tava ali nos meus 12, 13 clientes. Então, a minha meta é dobrar isso aí, fechar o ano pelo menos com 30, 35. E Então, aí ó, eu tô me. no final do ano, a gente vai fazer um papo de cleaner e você vai me contar aqui se você conseguiu dobrar sua meta. Pois é, lembra que eu comentei com você que eu tava para fazer uma cirurgia? E aí foi até em questão das férias também, que eu falei que eu remarquei. Mas Sim. aí eu já. Nem foi só tanto por isso. Eu falei, eu tô fazendo muita estimativa, graças a Deus. Eu fiz uma estimativa hoje, eu já tô com outra marcada para sexta. E durante esse tempo, eu já vou fazendo minhas publicações, minhas coisas para poder aparecer mais. Então, eu falei, eu não vou ficar um mês parada. Esse é o tempo de eu alavancar. Eu falei, quando começar o inverno, a gente faz cirurgia. Agora não tem como. Agora vamos poder pegar esses clientes que é Trabalhar. primavera, o pessoal quer começar as casas. E E eu olha falei, que aí eu você tenho essa tá, e meta. olha que você tá se posicionando numa região que é lotada de brasileiro. Então, assim, tem muita gente que Sim, a reclama, concorrência não é sei o que, não enorme. sei o que. Você é a prova viva que os clientes estão aí, o que basta, o que a gente às vezes tem que gastar mesmo é a ponta do dedo e a sola de sapato, porque tem que correr atrás, né? Sim, aí entra aquela coisa, né? Porque aí vem cliente que tinha house clean antes, então algum diferencial eu tenho, porque eles já tinham, e porque não estão mais, entende? Então Aham. é onde que sobra aquele orgulhinho, assim, que você vai pegando com o tempo. Com certeza você tem seu mérito aí, porque
umas estão perdendo e outras estão ganhando, porque vai ficar sempre assim, o mercado vai ditando ali quem é melhor, quem é que merece ficar com mais. Infelizmente, tudo é assim, né? No house Sim. cleaning não é diferente. Mas é isso, Mas Thelma. Muito obrigada, Eduardo, obrigada. obrigada, obrigada para todo mundo que assistiu aqui, compartilhou. Eu vou deixar a live salva. Muito obrigada, Eduardo. A gente marca outro no final do ano. Tá bom? Sucesso para Obrigada, você. Thelma. Tchau, gente. Um Boa noite. beijo. Tchau, tchau. Beijo.